Seja bem-vindo à segunda edição do Filter Cyber. A Acespro muda o nome do evento Ecossistema Cyber para Filter Cyber e ganha novo formato, agora 100% virtual, proporcionando assim maior abrangência e participação. Nesses eventos conectamos as demandas às soluções de mercado. A segunda edição do Filter Cyber promove o Fórum LGPD Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Comemoramos os 2 anos de promulgação da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Iniciamos um novo ciclo de atividades da Acespro São Paulo. O formato do evento dinâmico proporcionará, através de bate-papos, mostrar e demonstrar as soluções e seus diferenciais. O mediador será o Dr. Adriano Assis Mendes, diretor jurídico da Acespro São Paulo. Convido você agora a visitar a segunda edição do Filter Cyber, Fórum LGPD, Ferramentas de Monitoramento e Gestão. Visite o site da Acespro São Paulo. Inscreva-se em nosso canal do YouTube. Seja bem-vindo ao novo. Obrigado por nos visitar. Eu sou o Anderson, eu sou diretor comercial e um dos sócios da Jump Label. E eu vou falar um pouquinho como que a gente pode trabalhar com os seus dados para atendimento às demandas regulatórias como a LGPD. A Jump Label, antes de tudo, ela é uma empresa que surgiu em 2007. A gente tem uma equipe de profissionais multidisciplinares com conhecimento de tecnologia, estatística e negócio. E a gente está pronto para atender a vocês como parceiros. O nosso mote principal é propor soluções inovadoras, disruptivas e que tragam real benefício para o cliente. Hoje, obrigado por nos visitar. Eu sou o Anderson, eu sou diretor comercial e um dos sócios da Jump Label. E eu vou falar um pouquinho como que a gente pode trabalhar com os seus dados para atendimento às demandas regulatórias como a LGPD. A Jump Label, antes de tudo, ela é uma empresa que surgiu em 2007. A gente tem uma equipe de profissionais multidisciplinares com conhecimento de tecnologia, estatística e negócio. E a gente está pronto para atender a vocês como parceiros. O nosso mote principal é propor soluções inovadoras, disruptivas e que tragam real benefício para o cliente. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre os nossos serviços de Data Compliance e sobre uma ferramenta bem interessante que é o OneTrust. Data Compliance. Quando a gente fala de Data Compliance dentro da Jump Label, a gente entende que criar essa estratégia de Data Compliance para as companhias é algo muito importante. Tá? E como é que a gente faz esse serviço? A gente, primeiro, entende e cria uma estratégia para atender as regulações que são necessárias, né, com o objetivo da gente garantir que todos os dados sensíveis da empresa, que estão em posse dos nossos clientes, né, estejam protegidos de perda, roubo ou mau uso. E esse é o nosso principal desafio quando a gente fala desse tema. O objetivo da Jump Label é a gente oferecer uma visão 360 graus dos dados, né, focado no atendimento a LGPD, GDPR e outros padrões da indústria. Propondo aí alternativas de futuro para o nosso cliente, né, pensando em 3 pilares que são essenciais para a segurança dos dados. Primeiro, a governança dos dados e a segurança dos dados, as demandas regulatórias, né, a LGPD no nosso caso, e a arquitetura desses dados. A nossa equipe está pronta para avaliar e estruturar esse processo de dados, né, entender esse processo de dados atual da empresa e planejar essa visão de futuro. A gente tem algumas ferramentas parceiras como a OneTrust, a IBM, incluindo aí os serviços do pacote InfoSphere, a Microsoft e a Snowflake. E como a gente pode ajudar? Primeiro, auxiliando nessa criação da visão de futuro. Então, para você e para os seus clientes, a gente pode fazer essa análise para ter essa visão de como que tem que ser esse programa de data compliance dentro da companhia. Implantando arquiteturas de dados, né, que garanta as boas práticas, né, de governança e o sucesso, né, do uso dos dados pelo time
dos seus clientes. E garantindo que o DPO tenha uma visão ampla, né, dos processos e dessa arquitetura de dados através do OneTrust. Falando um pouquinho mais do OneTrust, o OneTrust é uma ferramenta que ela vai atuar em todos os pontos desse programa de data compliance ou de privacidade de dados. Tá? É uma ferramenta que ela vai ajudar o DPO a ter uma visão completa de como que está o meu programa de privacidade, como os meus dados estão sendo utilizados, quais são os incidentes e brechas e riscos que eu tenho dentro da companhia, e ele vai poder atuar de forma rápida nesses itens. O OneTrust, ele provê soluções modulares para a gente operacionalizar esse processo de privacidade e segurança, possibilitando aí que a gente automatize, crie fluxos de trabalho e faça os registros necessários para a gente atender a LGPD, além de outras leis, como a GDPR, a CCPA, a ISO 27001 e centenas de outras leis. O OneTrust hoje ele é líder de mercado quando a gente fala de programa de privacidade de dados, tá? E eu trouxe aqui algumas telas desse programa para a gente dar uma olhada. E eu vou mostrar um pouquinho do que essa ferramenta é capaz. Tá? O OneTrust é uma ferramenta modular, então cada um desses módulos ele está descrito aqui dentro da ferramenta, eu consigo visualizar eles, e eles têm módulos separados para atender a diversas necessidades do programa de privacidade e do DPO. Tá? Então eu tenho, por exemplo, uma ferramenta específica para eu fazer automação de assessments, das avaliações dos meus clientes. Tá? Então ele é uma ferramenta que permite que eu utilize os principais templates, né, de assessment que a gente tem hoje, por exemplo, o PIA, o ROPA, as checklists de ISO 27001 e outros assessments, e a gente consegue fazer uma automatização desse processo. Então, por exemplo, se eu for fazer um processo de PIA dentro da minha companhia, né, eu posso utilizar um template aqui do OneTrust, onde eu já tenho todos os questionários prontos, posso customizar esse questionário para atender às necessidades da minha companhia, e eu consigo fazer todo o controle do envio e das respostas dessas avaliações. Então, quando eu enviar uma avaliação através do OneTrust para um usuário de uma área de negócio, a ferramenta ela vai permitir que eu consiga ver, através de diversos dashboards, quantos assessments eu estou realizando, quem já começou a responder esse assessment, quem ainda não respondeu, e eu consigo acionar essas pessoas. Então, eu consigo, através da ferramenta, falar, olha, tenho uma avaliação que eu enviei para você e você ainda não respondeu. E aí eu consigo dar continuidade e fazer o acompanhamento desse trabalho. Eu consigo também manter todo um mapeamento dos meus dados dentro da companhia. Então eu consigo pegar todos os recursos de dados que eu tenho da companhia, todos os processos que tratam de dados, todas as entidades ou fornecedores que trabalham com esses dados, e eu consigo trabalhar com eles aqui dentro, registrar eles dentro da ferramenta e fazer o acompanhamento dos riscos desse meu inventório de dados. Tá? Então, por exemplo, eu posso, em um determinado momento, colocar um sistema Salesforce aqui dentro do OneTrust e, em cima dos dados desse sistema, eu posso fazer avaliações, posso cadastrar riscos, né, e acompanhar a evolução desses riscos. Tá? Então, ele é uma ferramenta não apenas cadastral, mas eu posso posso identificar um risco dentro de um determinado sistema e criar tarefas para os meus usuários. Então, por exemplo, aqui nesse meu sistema Salesforce, eu identifiquei que eu tenho um risco residual aqui, né, agora ele está baixo, mas antes ele era um risco alto, de um usuário de um fornecedor com acesso a dados que eram exclusivamente internos. Né? Então, eu posso criar uma série de tarefas para que esse risco seja corrigido. Por exemplo, fazer a exclusão de um usuário ou uma documentação de log de acesso de um usuário. Tá? E eu consigo controlar tudo aqui dentro. Além dessas
ferramentas, desses módulos, eu tenho módulos voltados para os meus fornecedores, então eu consigo fazer avaliações com os meus fornecedores e controlar os riscos que eu identificar dentro dos fornecedores. Então, por exemplo, se eu tenho um relacionamento e um contrato com a Jump Label, eu consigo, dentro da ferramenta, ter todos os contratos disponíveis, falar quem é o responsável por esses contratos, saber quais são os processos, fazer avaliações com a Jump Label, né? Então eu posso fazer um PIA com a Jump Label, um ROPA com a Jump Label, né, para entender quais são os riscos que eu tenho com a Jump Label. E quando eu identificar esses riscos, eu posso colocar eles na ferramenta e controlar e criar fluxos para atendimento a esses riscos. Outras opções que eu tenho aqui dentro do OneTrust, eu tenho, por exemplo, uma ferramenta exclusiva para consentimentos de cookies. Então eu consigo fazer o rastreamento do meu site, né, do meu portal web, e a ferramenta identifica quais são os cookies que eu tenho lá dentro desse meu portal, as tags, os formulários, né, e ele permite que eu crie aqueles banners para pegar consentimentos dos meus cookies e também criar portais de preferência para o meu usuário. Tá? Além dessa ferramenta de cookies, quando eu falo de consentimento, eu também posso criar portais de consentimento para os meus usuários. Então eu posso criar pontos de coleta de consentimentos, né, que são formulários, e eu posso integrar esses pontos de coleta nos meus portais. E a ferramenta, ela permite que eu tenha aqui todo um relatório, né, de todos os consentimentos que eu estou dando. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, um e-mail que me deu um consentimento, eu consigo saber quais os consentimentos que ele me deu, né, e eu consigo acompanhar os consentimentos desse usuário. Então, eu vou saber quando ele deu um consentimento, quando ele removeu um consentimento, e eu posso fazer ações de utilizar APIs para acessar esses dados do OneTrust e levar para outros sistemas. Então, por exemplo, se eu tenho um sistema de marketing, eu consigo usar APIs desse sistema de marketing para vir no OneTrust e verificar. Eu posso enviar ofertas para aquele cliente? Ele me deu o consentimento? Aquele consentimento está válido? E eu consigo fazer todo esse controle aqui dentro. Além disso, eu tenho ferramentas, por exemplo, para responder a requisições de titulares de dados, né? Então, hoje a gente vê que muitas empresas fazem esse atendimento através de um canal por e-mail. O OneTrust ele permite que a gente crie formulários para que o usuário faça essa requisição de consentimentos. Tá? E através desses formulários, né, o usuário ele pode acessar, fazer as requisições dele, e aqui no OneTrust, o usuário ele vai ter, o DPO ele vai ter todo um controle de quais foram as requisições que foram solicitadas, e ele pode criar um fluxo de atendimento a essas requisições. O interessante do OneTrust é que ele tem uma série de integrações prontas. Então eu consigo fazer aqui na ferramenta integrações, por exemplo, com o meu banco de dados, para que a hora que um titular de dados faça uma solicitação, o OneTrust vá diretamente nesse nosso banco de dados, capture as informações do titular e traga aqui para dentro da ferramenta, né, poupando aí um trabalho manual que o usuário possa ter. Tá? A ferramenta ela é bem complexa e a gente está disponível para mostrar para vocês mais detalhes de como que ela pode ser utilizada nos seus clientes, né, e também na sua empresa. Anderson, obrigado pela sua explicação, obrigado por mostrar para a gente o OneTrust na prática, foi bem completa a sua apresentação, gostei muito, espero depois poder voltar aqui e conhecer mais um pouquinho da Jump Label e da OneTrust nos detalhes. Já deu para ver que tem muito mais coisa que não daria para falar nesse momento aqui, né? Mas eu queria fazer algumas perguntas adicionais, pode ser? Pode sim. Eu acho que eu já sei a resposta, mas dentro desse processo de adequação LGPD, em que momento as empresas clientes devem contratar as soluções da OneTrust? A solução, como eu disse, ela é modular, e eu acho que é nisso que você está pensando, né? Então, cada módulo da solução ela pode ser contratado
em uma das etapas desse programa de privacidade da companhia. Então, a solução ela pode ajudar desde o começo desse programa de privacidade, né? Como eu mostrei, a gente tem uma ferramenta de automatização das avaliações. Então, ao invés de eu fazer uma avaliação utilizando um Excel, por exemplo, depois fica muito mais difícil de eu fazer uma análise dessas avaliações, eu posso já contratar a ferramenta nessa etapa, né, um módulo de Assessment Automation nessa etapa, e começar a utilizar a ferramenta já. E a ferramenta, os módulos elas podem ser adquiridos separadamente, conforme o meu programa de privacidade vai avançando. Legal. Existe um perfil de empresa cliente ideal para utilizar essas soluções? Ou elas servem desde startups até empresas com milhares de funcionários e multinacionais? Legal. Além de ser uma solução modular, o OneTrust ele é uma ferramenta que oferece diversas versões. Então, eu tenho versões que atendem desde empresas menores, com até 1.000 funcionários, até versões enterprise, para empresas muito maiores. Então, a gente consegue oferecer soluções para empresas de todos os tamanhos. Você falou que ela tem vários APIs e já módulos prontos, ela se conecta com qualquer banco de dados e qualquer tipo de tecnologia. Ela não funciona só num tipo de ambiente ou só para determinado segmento, correto? A ferramenta ela tem uma biblioteca de APIs prontas, que se conecta com as principais ferramentas de mercado. Então, quando a gente está pensando de um banco de dados, eu vou ter um conector pronto para um Oracle, para uma MySQL, para um MongoDB, mas ela é uma ferramenta que permite que a gente customize as nossas APIs também. Então, se o cliente, por exemplo, tem um sistema legado, né, que não tem acesso ou não tem uma API pronta, a gente consegue implementar, através de uma API customizada, o acesso a essa informação. Bacana, Anderson. E para os seus atuais clientes, para os clientes que você já começou esse processo de adequação ao GPD, você consegue citar os principais desafios e ganhos que eles tiveram com o uso dessa ferramenta como um todo e do próprio programa de adequação? Sim. O OneTrust é uma ferramenta que ela auxilia, principalmente na velocidade, né, com a qual a gente atua nesse programa de privacidade. Tá? Então, o exemplo que eu dei do Assessment Automation, quando você está fazendo... A gente teve clientes que fizeram o assessment, né, essa avaliação inicial, utilizando o Excel. Né? E qual o problema que o cliente tem hoje? Ele não consegue analisar esse Excel. É um Excel com mais de 1.000 linhas, que deveria ser algo vivo, né? E ele está parado no tempo. Foi feito o trabalho lá em novembro, de novembro para cá ninguém mais mexeu nesse Excel. Então, a ferramenta ela permite que a gente consiga automatizar algumas coisas e tornar esse ambiente um pouco mais vivo. Né? Então, permitir que ele consiga pegar essas avaliações e analisar elas de uma forma mais adequada, manter essas avaliações vivas, né? Então ele pode periodicamente reenviar essas avaliações, o que seria impossível com o Excel, ele teria que fazer todo o trabalho novamente. Né? Além disso, essa vantagem também serve para o data mapping, né? Então para manter a sua visão do seu ambiente de dados, né, e de todos os processos que tratam dos dados vivo, e a questão do atendimento aos direitos dos titulares dos dados, que a gente vê que tem sido uma grande vantagem para os clientes. A gente tem clientes que atendiam os titulares, né, ou estavam planejando atender os titulares através de e-mail. Então tinha uma caixa de e-mail e tinha uma equipe ali pronta para ficar lendo e-mail e fazendo o atendimento. Né? E o OneTrust ele cria um fluxo de trabalho automatizado para isso. Né? Então você tem ali todos os controles, steps e tarefas dentro da ferramenta que podem ajudar muito a empresa nessas ações. Qual que é o tempo médio de implementação de uma ferramenta como essa para ela começar a surtir os primeiros efeitos e resultados? Legal. A gente fala que o tempo médio para a gente fazer a avaliação e para começar o programa de privacidade é de mais ou menos 3 meses para uma empresa de médio porte. Tá? O OneTrust, como ele é uma ferramenta modular, alguns dos módulos a gente consegue fazer a implantação em dias. Tá? Então, um módulo, por exemplo, de Cookie Compliance, onde a gente vai ter o banner para captura de consentimentos de uso dos cookies,
é um módulo que a gente consegue em 3 dias fazer essa implantação. Legal. A Jump Label também tem um programa de parcerias, de canais para outras empresas de tecnologia que queiram ser parceiras da Jump Label para utilizar em seus clientes o OneTrust? Temos sim, a gente tem diversos parceiros de negócio, tá? Desde escritórios de advocacia como a CISI Mendes, por exemplo, até outras empresas de tecnologia que não têm essa especialidade, mas querem oferecer isso para os seus clientes. A gente consegue fechar parcerias com essas empresas para oferecer o OneTrust através desses nossos parceiros. Eu espero que a resposta seja sim, mas se essas empresas forem associadas à CESP, você consegue dar algum benefício para elas ou ter algum preço diferenciado para os nossos associados? Sim, a gente está preparado para oferecer o melhor para os associados. Legal. E para fechar, Anderson, eu só queria fazer uma pergunta retórica, que eu já sei a resposta também, mas na sua visão, a proteção de dados pessoais é uma modinha ou algo que veio para ficar mesmo? Uma das coisas que eu sempre tento, que eu sempre falo é o seguinte: a gente sempre trabalhou com dados, né? Porque a gente tem esse background de trabalhar com data science, com ciência de dados. E a gente vê que é algo que cada vez mais está sendo utilizado pelas empresas e é um dos interesses da empresa. Pegar aqueles dados que eu tenho e transformar em um ativo para a empresa, né? E a gente vê soluções muito boas disso para os titulares de dados e soluções que não são tão boas assim, né? Então, ela é a LGPD é algo que tem que vir para ficar, né? Ela tem que ficar. E a gente, como empresa de tecnologia, empresa que está levando aos nossos clientes essas soluções de dados, a gente tem que fazer isso acontecer, tá? Então, tem que ser uma preocupação de todo mundo entender que os dados, eles estão em posse das empresas, né, e eles têm que ser utilizados da melhor forma, tá? E aí não só como empresa, mas como pessoa física. Os nossos dados estão lá também. Então, a gente tem que agir para que os dados estejam sendo utilizados da melhor forma. Que bacana, Anderson. Obrigado. Bom, a CESP São Paulo tem acompanhado de perto todos os movimentos legislativos, estruturais da LGPD e também da NPD, e concorda com essa visão de que isso aqui não é uma modinha, não, é algo que veio para ficar e para mudar o nosso mercado. Todo mundo vai ter que se adequar a isso. Para saber mais sobre a CESP, você pode entrar em contato com a gente pelos nossos e-mails e contatos normais, ou seguir a gente nas redes sociais. Obrigado, Anderson. Obrigado, Jump Label. Espero vê-los voltar ao seu stand em breve. Obrigado, doutor Adriano. Obrigado, Cespro.